Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais aqui do canal que vos fala Molusquete. Preparados? Porque quem vos fala não está. Hoje iniciaremos mais um Class Trial, mais um julgamento de classe, estamos todos aqui. Vamos entrar nessa porta, vai começar, vamos revelar a semente corrupta que cometeu um assassinato novamente. É realmente doloroso, mas eu tenho que fazer isso. Animem-se, galera. Eu vou abrir a porta do elevador. E vamos para mais julgamento de classe, mais longas, deixe seu gostei aí e vamos embora pro nosso vídeo que hoje o bagulho vai pegar fogo. Deixe seu gostei e bom almoço. Vambora! O elevador vem descendo com barulho e num segundo momento eu senti, mas meu coração não podia se acalmar. Não tinha agora garantia que o culpado seria revelado com segurança dessa vez. Eu farei o meu melhor, mas eu estou um pouco nervoso dessa vez. Eu poderia apenas investigar a sala de energia ou a sala de controle, mas eu nem mesmo sei quem o culpado é. A gente realmente pode chutar nesse estado? Maeda. Kurokawa? Sim? Kurokawa falou numa voz baixa no elevador pra mim. A sua voz era como um sussurro que eu não percebi. Eu respondi o seu sussurro também. Parece que os outros não ouviram por causa do barulho do elevador. Cozinha. Eu estive na faca. Uma faca sumiu. Oh, sério? Parece que o Kurokawa foi investigar afinal. O fato que aquela faca da cozinha desapareceu significa que o assassino que pegou a Tomori trouxe a faca da cozinha. E... sim? Esquece. Como assim? Como assim? Tu não pode mandar uma dessas. Kurokawa parecia ter alguma coisa pra dizer. Kurokawa era a única garota. Mesmo assim o número de palavras parecia ser baixas. Mesmo quando eu realmente precisava, ela falou mais do que eu pensei. Mas graças à informação de Kurokawa me deu, a fonte estava ficando cada vez mais clara. Isso vai ajudar no julgamento, nem que seja um pouco. Eu tomarei nota disso. Caraca, mano, a Kurokawa nos ajudou real. Vamos lá, gente. Por um longo tempo o elevador nos... foi baixando, né, até o depósito. Com um grande chacoalhar, o elevador chegou onde acontece a corte. Certo, vambora. Ai, 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 vocês estão preparados? Eu não, nunca... Vocês estão todos aqui, demais. Vamos começar o julgamento noturno, né? A sala parece diferente da última vez. Ah, com certeza, se vocês sempre fazerem a mesma coisa no mesmo interior, toda a atenção morre, certo? Mudar é a lei que todos nós precisamos. Que sala repulsiva. Esse barulho tá começando a me dar sono. Por que vocês não vão pros seus lugares? Vai começar a pauleira. Lá. Vamos lá, gente. Eita, freula. Todo mundo parece estar preparado. Eu me sinto um pouco que a atmosfera tá um pouco diferente desde a última vez. Isso é porque quando vocês passaram pelo primeiro julgamento ou é porque vocês confiam que tá tudo caindo? Cala a boca e comece, seu maldito brinquedo de pelúcia. Ei, não é brinquedo de pelúcia, é Monokuma. Ah, eu não tô puto, tanto faz. Mesmo se você forçar, eu vou começar de qualquer maneira. A gente tem que terminar isso rápido pra todo mundo voltar e dormir bem, certo? Senão vai ser um sono eterno pra maioria. Ok, vamos começar. Novamente a tensão começa a crescer logo que a gente fica na bancada. Parece que a parede está fazendo de nós cada um mais suspeitos. Quando eu fico aqui, eu percebo mais uma vez que vai começar. Novamente. Yeah. Ai, ai. Tomori, a garota que era nossa colega de aula, ela está procurando por uma afeição dura. Mas no final ela se apareceu para todos nós e o que não era. E não era ruim o suficiente desde o começo, não importe o que todo mundo pensasse no processo. O assassino que matou ela tão... tristemente, assim, tão forte. E não bastou matar a Tomori, o culpado cometeu o crime de machucar a perna da Hatano também. O julgamento para descobrir o assassino começa agora. O julgamento que arriscou a vida dela, que mentiu para tirar a vida dela. O traidor do risco da vida de todo mundo, dá uma desculpa para sobreviver. Uma desculpa para matar, uma falsa confiança nos nossos colegas. Uma vida ameaçada no debate, uma vida ameaçada no desculpa, uma vida ameaçada na confiança. Uma vida ameaçada, julgamento de classe. Quem será, mano?
Agora a pauleira vai comer, hein? Vai comer, moleque! Vou salvar aqui no Data 3. E vamos embora! Vou começar jogamento de classe, mano. Nem vou ver minhas balas, vambora. Trial in session! Começou, né? Vamos lá. Ai, ai. Primeiro de tudo, vamos começar com uma rápida explanação do julgamento de classe, do julgamento decidido pelos seus votos. Se vocês apontarem o culpado, apenas ele será punido, mas em caso contrário, eu vou punir todos exceto o culpado. Aquele que enganou todo mundo vai se graduar dessa academia. Também a tradução disso trouxe para você pro Zef. É melhor você apreciar ou eu punirei todos vocês. Tenha certeza de checar o meu canal do YouTube pra... Ah, é, aqui é do tradutor, tá? Finalmente, o segundo julgamento de classe começou. Não tem grande coisa desde que eu comecei esse jogo, essa atrocidade desse jogo. Eu tô mais ansioso do que da última vez. Mas se eu tô com medo aqui, isso não vai ajudar. E se a gente fez assim como a gente conseguiu da última vez, vamos pensar com cuidado com todo mundo. Agora então, primeiro. Espera um minuto, tem alguma coisa que eu quero arriscar no início. O que foi? O que você vai pedir? A última vez era a minha primeira vez, então eu não imaginava questionar isso. Mas agora pensando sobre isso, eu acredito que eu preciso questionar isso agora. O anúncio do corpo descoberto. O que exatamente são as condições para a transmissão aparecerem? Mecaro, por que você subidamente está perguntando esse tipo de coisa? Se você achou um corpo morto, então vai aparecer o broadcast, né, a transmissão. Você cala a boca. Eu entendo. Afinal, é a Mecaro, aquela que prestou atenção a isso, hein? Mesmo assim, é basicamente como Kobashikawa disse. Quando você encontra o corpo, a transmissão acontece apenas quando 3 pessoas. Ao menos 3 pessoas têm encontrado um corpo. O anúncio vai aparecer para todo mundo. Isso sempre foi assim? Essa regra foi feita num canto ou foi aplicada a última vez? Com certeza foi aplicada no começo. No caso da Maki, Taira achou primeiro, então Maeda e finalmente Ratano. Assim que a ordem foi completa e satisfez a condição de 3 pessoas, o anúncio veio por causa da regra, foi aceita, né? Foi completa. Então, tipo assim, tem que ter 3 pessoas. 3 pessoas viram o anúncio do broadcast. Certo, é verdade. O anúncio veio no momento que a Ratano descobriu. Essa coisa diz que é um detalhe importante num tempo como esse. O que foi? Eu não disse pra você sobre isso? Está muito tarde. Oh, droga. Bom, você sabe quando as pessoas vivem se esquecendo, né? É tipo isso, né? Eu não sou humano, sou um urso, então tá tudo bem. Ok, quando mais de 3 pessoas acham um corpo... Bom, esse achar esse critério não tá bem em tempo, né? Por exemplo, uma semana passa depois que o inicial descobriu. Então o segundo aparece. E mesmo o terceiro descobre e aparece uma semana mais tarde. A transmissão vai tocar? Sim, tempo não importa afinal. Quando a primeira das 3 pessoas que viram o corpo, o anúncio vai soar no momento que a terceira pessoa descobriu o corpo. Então, tipo, eu posso matar alguém, e aí uma pessoa descobriu. Passa uma semana, outra pessoa descobre. Na terceira semana, a terceira pessoa descobre. Só na terceira semana vai aparecer o corpo. Vai aparecer um anúncio. Mecaro, eu sei que é de boa checar as regras, mas nessa condição a descoberta do corpo é importante o suficiente para perguntar. Esse não seria nossa proposição agora para achar o culpado? Fique quieto, eu não terminei ainda. Agora então, Monokuma. Isso é a pergunta mais importante. Essa testemunha a um crime inclui o culpado? Testemunhar um crime inclui o culpado? Uhul. Eu perguntei, eu fiz uma questão, você não vai responder? Você respondeu, aí você me perguntou, a testemunha é incluída como culpado? Bom, isso é um pouco muito grande, super demais, assunto delicado. Eu entendo. Com um sentido afiado, isso se torna um problema. Ok, eu vou dizer pra você nesse cenário em particular. Dependendo das características do caso, ou não, o culpado é incluído na descoberta e adicionado no fim do julgamento. O quê? Então tem uma diferença de tempo? É diferente nesse tempo? Então ninguém sabe. Está pelo seu próprio julgamento. Isso não induz qualquer um contra os outros. Eu já disse pra você isso. Quando isso vem pro julgamento é justo, mais justo que um Buda, Deus e Jesus combinados.
Você disse Jesus 2 vezes em um significado diferente. Vamos recapitular. No último caso, você disse que o anúncio tocou porque a Akane Taira, Yuki Maeda e a Ayame Hatano descobriram o corpo. Então, no último caso, Mitsuhiro Higa, o culpado, foi excluído da equação das 3 pessoas. O que ela tá querendo dizer é assim, ó. Matou uma pessoa, o assassino não é incluído como uma testemunha. Eu excluí Higakun, de fato. Isso não importa muito se eu incluir ele, desde que os primeiros 3 pessoas descobrirem estejam juntos nesse momento. Então, e sobre esse caso? O culpado que matou Tomori Kizuna, você incluiu essa pessoa em uma das 3? É isso mesmo, especificando esse lado. Por que subitamente tão dialético? Você inalou, Tori? Eu, dialético? Eu não sou tão esquisito assim, eu digo, eu não tenho pronúncia. Por que ele tá falando tão mal? Você não parece ter visto o suficiente da terra principal para misturar diferentes partes do país. Sem comentários nisso. Bom, se você vai pedir a minha opinião em particular causa desse julgamento em vez disso, e se o julgamento entrar numa discussão, é injusto, certo? Isso seria uma violação. Então você tá fugindo da resposta. Certo, apenas olhando pela sua reação me faz pensar. Eu toquei num tópico sensível. Não, eu não sei o que você está falando. O que diabos a Mekaro tá falando? Alguém me diga. Bom, isso é um desvio nesse ponto. E vamos começar com o julgamento logo. Você sabe que já se passou da meia-noite, né? Originalmente eu ia começar agora mesmo. A senhora Mekaro pareceu estranha e está tarde agora. Sempre. De qualquer forma, vamos embora. Primeiro comecem com organização do caso. Por favor, comece a discussão. Por que a Mekaro fez esse tipo de pergunta? Eu não tenho pista do que ela tá pensando. Eu imagino que a Mekaro perguntou porque ela disse assim, ó. Só toca o anúncio quando 3 pessoas testemunham. Já sabemos disso, padrão da Danganronpa. Só que dentro dessas 3 pessoas, se uma delas for o culpado, serão 2 pessoas. Aí tem que aparecer um terceiro, aí sim. Se tá 3 pessoas e não toca, uma dessas 3 é o culpado. É isso que ela quis chegar. Vambora. Eu estou curioso, mas agora eu preciso focar no julgamento sem pensar sobre mais nada. Hora de organizar o cenário e vamos juntar todo mundo. Eu odeio seguir as falas do Monokuma, mas a gente precisa começar esse caso. Esse tópico que aí temos em mão, por causa das pessoas do lado do dormitário, no tempo da situação, não sabemos os detalhes desse incidente. Certo, o que aconteceu com ele? Afinal, depois de escutar o anúncio do corpo, eu estava com pressa de achar vocês, então Tomori, ela estava morta na sala de energia e tudo acabou com as marcas queimadas no chão. Ok, para aqueles que não sabem, reorganizando o cenário com o resto, e aqueles que não sabem a ordem dos eventos. De agora em diante, peguem um pouco de tempo para confirmar suas posições com todo mundo. Kinjo-kun, você tem alguma coisa para dizer para nós antes disso? O quê? Você disse que não iria fazer nenhuma vítima se a gente seguisse você. Por essa proposta, nós concordamos e você pegou um grupo de 3 pessoas. E tudo terminou assim. Então, por que você tá tão orgulhoso disso? Bom trabalho, então. Ok, eu teria que fazer amendas para arriscar minha própria vida por desculpar por isso, porque eu não consegui manter minha promessa, mas você não pode passar por cima nesse momento, todo mundo irá morrer. Seria terrível o que aconteceu com Tomori, mas eu tenho o dever de manter tudo isso longe de execução desse julgamento de classe. Se você não gosta disso, eu estarei fora desse julgamento. Sim, eu sou um policial incompetente que não consegue fazer promessas, afinal. Chega, todo mundo está mal. Pensem sobre as outras coisas mais tarde, vamos focar no julgamento agora. Sim, Akane, você sabe do seu coração, vamos terminar isso primeiro. Sim, e Kinjo-kun, eu não quis dizer que... Me desculpa. Tá tudo bem, então vamos começar esse caso passo a passo. Bom, todos vocês sabem que eu não dizerei mais nada, mas eu não vou ajudar vocês a entenderem. Eu não preciso de você, porque o Kinjo tá com nós. Só tem idiota na minha equipe. Eu? Não, minha cara, você não pode... Você pode ficar. Não me deixe fazer tudo, a gente precisa fazer isso junto. Eu disse pra mim mesmo um cara morto, você deve entender a verdade do caso por si só.
Ah, certo. Então vamos começar. Eu não queria lidar com a sala de energia no começo, todo esse incidente para ver diretamente. Vamos discutir e ouvir o que a gente viu. A primeira parte, por volta das 9 da noite, Ratano descobriu o fogo na sala de energia, foi isso? Sim, eu estava caminhando no corredor no segundo andar antes da hora da noite. Quando eu entrei na sala de energia, tinha uma fumaça negra. Vindo de dentro parecia ter o cheiro com alguma coisa queimando. Você quer dizer que era isso que estava acontecendo? E eu estava na loja de antiquários, mas eu não tinha ideia. Eu ouvi o choro da Ratana e corri até o segundo andar. O grito... É choro, né? Da Ratana e corri até o segundo andar. O Errara e Mekara estavam juntos quando a gente se encontrou lá no caminho. Quando nós chegamos na sala de energia, no epicentro do fogo, estava quente e esfumaçado. O fogo estava se espalhando lá da sala de controle para fora. Sim, isso é exatamente o que Kinjo me disse, eu já sabia dessa parte. O que o Errara... What did o Errara do soon after? Ah tá, o que o Errara fez depois disso? Tá, ele usou um extintor de incêndio. Então você trouxe o extintor de incêndio do corredor pro segundo andar e extinguiu o fogo, certo? Sim, é isso mesmo. Aliás, como o Maeda sabe disso, os únicos que estavam na área eram o Kinjo, o Errara, Mekaro e eu. Eu perguntei pro Kinjo sobre isso enquanto eu estava investigando. Certo, eu disse pra ele, Maeda sabe como aconteceu as coisas. Ah, então é isso? Então vamos continuar. Os 4 de nós que estávamos colocando fogo... Tá, a gente estava apagando fogo. Eu vi alguma coisa quebrando de dentro da sala de controle. E nesse momento, Kinjo olhou para o Errara e perguntou para ele se alguém estava saindo da sala de energia. Dos outros 3, incluindo eu, quando a gente estava dentro da sala de controle. Então, Tomori estava morta. Sim, nesse momento, o anúncio veio. Taira e Kurokawa chegaram na sala de energia logo depois disso. Ok, de agora em diante o time dos dormitórios se juntou. Então me deixe falar. Quando eu cheguei, o fogo já tinha sido extinguido. Depois disso, como da última vez, o Monokuma apareceu, veio com o arquivo e é hora de investigar. Certo, daí em diante eram as coisas que eu vi com os meus próprios olhos. Certo, depois que eu examinei a sala de controle e retornei, aquilo aconteceu. O corpo da Ratano no fio, né? Depois que aconteceu, o Ratano teve um acidente no qual a sua perna foi machucada por uma armadilha de fio. Isso foi o que aconteceu? Yamaguchi disse isso antes na frente do elevador. Eu não ouvi. Você não ouviu, idiota? Aí, Amitia, tá tudo bem? Parece que foi uma grande confusão. Ah não, sem problema, machuca um pouco agora, mas não é um grande machucado. Então a gente não pode ameaçar propriamente, a gente pode lidar depois do julgamento, não é isso mesmo, Minori? Ah, sim, bom, você não precisa se preocupar, por favor, continue com o julgamento. Você se machucado na perna, esse machucado é mais sério do que esperado, né? Ah, meu caro, já tocando nas feridas. O que você tá falando? Ela não disse que tava de boa? Mesmo parecendo sem sentido, inútil, você acha que eu não conseguia ver a mente das outras pessoas? Você e essa incompetente doutora, a atmosfera de vocês 3 faz as coisas claras, que é como uma coisa aconteceu. Devo eu falar? Vamos ver, que tal sobre o machucado da perna ser tão sério que você não vai ser capaz de usar ela novamente? O quê? O que você tá falando? A Yami-chan disse que ela tava bem. Isso é uma mentira, certo? A Mekara apenas tá falando coisas sem sentido. Ei, me desculpe, eu pensei que você ficaria preocupado, então eu decidi manter isso com a Ratano. Eu menti, me desculpe. Nori, não! Isso é uma mentira, o que você quer dizer? Na realidade, o machucado da Ratano cortou um músculo e, mais importante, o tendão posterior foi amputado. Com um pouco de sorte, esse machucado foi muito sério, poderia ter realmente trazido danos para sempre. O quê?
Por que ela está tentando dizer que tá tudo bem por um machucado sério? Esse é o julgamento mais importante de todas as nossas vidas, cada detalhe importa. Me desculpe. Por causa disso, Ratano e eu pensamos que esquivar de deixar vocês confusos com isso, mas... Me desculpe que a Ratano tentou parecer ok, então... Me desculpe. Ayami-chan, isso é uma mentira, certo? Que me cara é uma nojenta. Nos diga alguma coisa. Me desculpe, eu estava mentindo. O quê? Então, isso não é realmente... Por causa disso, a enfermaria estava trancada. E desde que não tem instalações para tratamento desse tipo de ferida, é literalmente a hemostase. É realmente difícil de manter. Isso não é muito para ela? Ratano não deveria ser tratada rapidamente, curada e vir para o julgamento de classe mais tarde? Ei, o que você tá falando? Isso é mais importante do que o julgamento de classe? Isso é... Mas... A Ayami-chan, ela não pode correr mais. Não, me desculpe, mas eu concordo com a Mekaro. No que essa perna caiu, esse corte pode ser incapaz de caminhar. E se você não ganhar o julgamento, você vai perder. Então isso é mais sério do que você mencionou antes do julgamento. Eu menti que eu estava bem com isso. Como resultado, eu causei uma grande confusão. Me desculpa pra todo mundo. A Ayami não precisa pedir desculpa. Ela pode ir? Ao menos ter um tratamento próprio? Não, isso é absolutamente proibido deixar a corte durante o julgamento. Se você está preocupado sobre a perna da senhorita Ratano, você tem que terminar primeiro o julgamento de classe. Você diz isso, mas eu também concordo. Eu realmente não me importo, mas eu quero focar em achar o culpado. E se o foco é em mim, eu apenas morrerei aqui. Mas, Ayami, ela disse isso, mas deixe concordar com seu desejo. E você não acha que seria sábio terminar o julgamento o quanto antes em tempo de ter o seu tratamento? O Ihara está certo, Ratano. Isso pode ser doloroso, mas por favor, segura um pouquinho. Vamos focar no julgamento para todos. Ok. Obrigado pela sua consideração, Akane. Então, vamos voltar pro tópico principal novamente. Sim. Onde a gente terminou? A gente estava falando sobre o machucado da Hatani pelo fio. Logo depois, Inori pegou Ratano e deu o kit de primeiros socorros pra ela. Então nós saímos da sala de energia e continuamos a investigar. Nós voltamos pra sala de energia e continuamos a investigar. Isso é o fim, certo? Mas eu acho que é uma pergunta sem uso, né? Sem sentido. Me desculpe avançar. A sala de cura estava trancada, mas como a Ratano foi tratada e onde? Certo, eu preciso de alguma coisa afiada para usar, alguma coisa fofa para usar como bandagem, tinha algumas coisas no depósito. No entanto, desde que tinha um substituto de um kit de primeiro socorro, a possibilidade de adicionar sepsis e infecção bacteriana. Então ela precisava de antibióticos apenas em casa. Mas em ordem de fazer isso, a gente precisa achar o assassino e terminar esse julgamento, certo? Sim, mas por causa que alguém morreu... Bom, tem realmente outro culpado entre nós? Um assassino que matou o Tomori? Agora, por que você tá duvidando disso? Isso é com certeza. Mas se você aponta o assassino vai ser executado. Parece que você tá sacrificando uma pessoa pra salvar Ratano. Então você vai salvar o assassino? Pra salvar o assassino, os 11 de nós têm que morrer? Eu concordo. Deixe de dizer isso, ok? O cara que sabe que a pessoa é ok que ela vai morrer. Quanto tempo vocês vão continuar desperdiçando tempo num tópico sem sentido? Eu não quis dizer isso, eu peço desculpas. E assim como a Mekaro veio e o Kinjo se uniram. É melhor, essas coisas estão ficando melhores e melhores. Eu entendo os sentimentos do Otori, mas isso tá ok. Eu sinto da mesma maneira, porque ele sente como se estivesse no fim. Ou não, e a gente aponta pro assassino e nesse julgamento alguém vai ser morto. Eu gostaria que não tivesse vítimas, mas aquele urso Monokuma não vai deixar a gente ir. Droga. Que tipo de propósito ele quer conquistar? Então, já que o caso está claro, quem é o assassino? A gente precisa descobrir isso de agora em diante. Honestamente, esse caso tem um monte de reviravoltas. Se você conseguirem pensar que é um caso normal de assassinato, isso não vai se encaixar nisso afinal. Primeiro, vamos resolver o mistério de cada evento um por um. A prioridade deve ser o corpo da vítima. O corpo? O corpo da Tomori era uma pista importante ser capaz de dizer toda a história desse incidente.
Não tem apenas um ou dois segredos relacionados ao seu corpo. Pessoalmente, eu não percebi que tinha nada de especial. O corpo, baseado na minha investigação, vamos apresentar evidência juntos. De agora em diante... Tá, vambora que eu conheço um debate non-stop. Não preciso de tutoriais. Eu sei que eu vou errar. Mas vambora, né, mano? Pelo amor de Deus. Sou brabo nisso, né, mano? Kurokawa... Tá, agora talvez seja... Que tipo de pistas tinha no corpo dela? Tá, não é isso. Alguém, se eu me lembro bem, tinha uma faca no seu pescoço. Todo o corpo estava com sangue. Tá, o que mais? Isso foi terrível. Estava vomitando por um pouco. Ela estava morta, isso é relevante. Tá. Mais disso você pode pensar em algo mais essencial. Tá, deve ter mais algum assunto. Tá, foi escrito no arquivo do Monokuri. Tinha mais alguma evidência, então vamos lá. Ai, tomei um dano. Tá, tem pistas que o corpo... A faca estava no seu pescoço? Eita. Não, isso não parece. Ai, tomei dano. Tá. Todo o corpo estava com sangue. Ai, não. Tá, pera aí. Ai, mano, vou tomar, velho. Tá. A faca. Não! Consegui! Vamos falar sobre a faca. Aí, era sobre a faca que a gente tinha que falar. Vambora! Tá, errei. Foda-se. Ganhei os pontinhos. Taira, espere um segundo. A arma que esfaqueou o Tomori não era uma simples faca. Era uma faca da cozinha. Hã? Faca da cozinha? Certo, mesmo claramente no estado no arquivo do Monokuma, definitivamente a causa da morte foi um corte através do esôfago causado pela faca. Certo, eu não consigo lembrar bem, mas as facas da cozinha estão apenas na cozinha. Tem alguma evidência que o culpado pegou ela? Tem. Por causa Kurokawa viu a faca desaparecer da cozinha depois do incidente, certo, Kurokawa? Sim. Que resposta demorada. Então o assassino trouxe a faca da cozinha, tirou a faca da cozinha? Eu acho, parece que desapareceu da cozinha. Não, mas isso é um pouco estranho. Se o assassino usou uma faca de cozinha, isso é uma contradição. O que você tá falando? Oh, espere, eu acho que eu sei. Mas por que a Taira tá falando assim? Obviamente, no tempo do crime, Taira poderia saber que era uma contradição que o assassino tinha uma faca da cozinha. A razão é... o testemunho dela de que ela tava na cozinha. Que ela disse que tava lá cozinhando, né? Taira, a contradição é por causa que você estava na cozinha durante a noite, certo? Não, sim, é isso mesmo, Edaku. O quê? O que isso significa? Meu caro, você não disse que você não ia se meter? Eu disse que eu não ia ajudar. Eu não disse que eu não ia levantar uma pergunta, seu cuzão. Hã? Taira me disse que ela estava cozinhando na cozinha próximo do fim da hora da noite. Cozinhando? Sim, eu tenho certeza, porque eu lembro de que eu acidentalmente espalhei óleo nas minhas roupas e fui lavar elas no banheiro. Oh, isso aconteceu. Espere, se a Taira estava na cozinha nesse momento, como o culpado pegou a faca da cozinha sem esbarrar nela? Também não é tudo isso muito estranho. Taira disse que estava de pé na hora da noite, mas a morte da Tomori foi às 9h30, segundo o arquivo do Monokuma. Taira, estou perguntando apenas em casa. Você é a última pessoa que estava na área. Você colocou todas as facas no lugar antes de você sair da cozinha? Sim, eu costumo quando eu estou cozinhando eu mesmo, então eu lembro disso com certeza. Espere, o quê? Então a faca que foi usada no crime, Taira, você checou todas as facas na cozinha? Isso não faz sentido. Esse é o porquê eu chamei uma contradição. Se você pensa sobre isso, que você acha que não é uma faca de cozinha, então? Não. Tem apenas facas de cozinha na cozinha. No segundo andar foi aberto e estive procurando em todos os lugares desde então.
Mas quando todo mundo começou a investigar, a Kurokawa não disse que ela viu a faca da cozinha desaparecer? A faca usada como arma, cozinha, isso está correto. Quem está? Qual delas? Kinjo, você não sabe? Certamente, isso é uma contradição. Você nem mesmo precisa pensar sobre quão ridícula a história usando outra faca é fora daqui. Kinjo trabalha duro e agora todos nós estamos ferrados. Mas tem uma única maneira de resolver o problema. Sério, como? Um fato muito simples. Taira, você está mentindo agora mesmo. É? Não, espere. Por que isso está dessa maneira? Isso não é óbvio? O arquivo do Monokuma não mente. A hora da morte com certeza foi 9h30. Também, a faca da cozinha está apenas na cozinha. Além do mais, as ordens dos eventos são: a faca da cozinha foi tirada da cozinha e matou Kizuna Tomori. Está estabelecido. Esses dois fatos têm provam com certeza, né? Mas o que a Taira Akane significa? O que prova que a mulher estava cozinhando na cozinha? Não, espere um minuto. O que vocês estão tentando dizer? Taira, eu duvido. Você estava com alguém? Sim ou não? Eu estava sozinha. Eu não consigo acreditar que em alguém sem testemunhas. Alguém pode usar isso apenas como um álibi falante. Oh, não, espere um minuto. Por que a sala inteira virou assim tão subitamente? Eu realmente estava na cozinha, caras. Mas Taira, se as palavras são verdades, isso nunca faria sentido. Taira, você mentiu. Por que você mentiria? Não me diga que... Taira é a culpada? Por que eu sou a culpada? Qual a razão pra mim matar Kizuna-chan? Não tem nada. Eu entendi. Ela continua ignorando a persuasão e os convites. Isso seria algum beer grudge? Divertido, realmente. Kizuna-chan incomodava bastante, mas no fim ela aceitou a gente. Um assassinato aconteceu, afinal. Depois disso. Eu imagino que você pode não ser assassina. Mesmo assim, você precisa dizer na cozinha que é uma mentira. Por que você tá mentindo assim? Não, isso não é uma mentira. Taira, me diga honestamente. Eu quero acreditar em você. Que você não é a culpada. Então, Taira, você realmente tá mentindo pra gente? Espere, eu não posso tolerar a Akane sendo a culpada sem uma corroboração. Mas eu não tô tentando culpar ela. Isso não faz nem sentido se as palavras da Taira são verdade. Não, tem um caso que as palavras da Akane podem provar ser forte o suficiente. O quê? Parece que você não percebeu desde que você não... Deixa eu mostrar pra você. O fato que a Akane nunca mentiu. Não tem uma disputa aqui, do nada. De agora em diante, um contra-argumento. Você gostaria de ouvir uma explicação? É sempre bom revisar isso aqui, né? Tá, continua a falar e eu pressiono o adversário. Tá. Tá, beleza. Aqui a gente vai cortar os argumentos, né? Janela quebrada, testemunho do Kinjo, traços de sangue. Tá. Hora da morte é 6h30. Você não pode usar a faca depois disso. Que isso? Ih, errei. Ai, não, mamei. Ah, velho, vai tomar. Kinjo. Não sei onde bate, mas bate. Quebrei. Tá, foi muito ruim. Isso aqui foi péssimo, tá? Hatano, me desculpe, mas tem uma contradição nessa lógica. O que você tá falando? Não é possível cometer um crime enquanto está provendo as palavras de Taira. Hatano, você quer dizer que o assassino está pegando uma faca fora da cozinha depois que Taira deixou a cozinha para lavar suas roupas? Então correu diretamente para a sala de energia e colocou a faca de volta no corpo da Tomori? Sim, se você se mover rapidamente é um tanto possível. Menos de 13 minutos da cozinha para a sala de energia. Velocidade não é um problema. Você esqueceu, Hatano?
Pelo início da hora da noite começou, vocês estavam colocando um fogo na sala de apagando fogo na sala de energia? Ratano, Kinjo, Mekaro, Errara, se vocês 4 pessoas estão na sala de energia caminhando com um objeto que coloca uma faca, não pode ser deixada para trás num plano desse tipo. Em outras palavras, mesmo se a Taira secretamente desse de colocar a faca, tirar a faca da cozinha, isso é absolutamente impossível entrar sem ser percebida pela sala de controle e esfaquear o corpo. Isso não pode... Obrigado pela explicação, Maeda. Obrigado pra você. Isso nos salvou de confusão. Como Maeda disse, Ratano, eu entendo de que você é uma amiga próxima da Taira. Infelizmente, se as palavras da Taira fossem verdade, seria absolutamente uma contradição para aparecer no seu testemunho. Akane, falando da sua mente, você realmente mentiu? Eu posso dizer um detalhe mais importante do que isso? Quando o anúncio do corpo rolou, apareceu os 4 de nós que colocaram fogo, os 6 os estudantes do dormitário confirmaram uns aos outros, então tem um álibi para todos nós. Mas Taira, Akane e Mikako Kurokawa, vocês duas não têm álibi. Bom, isso parece longe o suficiente. Prova para nós longe o suficiente. Taira realmente matou Tomori? Não, eu não sou a verdadeira assassina. Taira? Sério, a faca da cozinha é coisa, eu realmente não sei. Talvez eu tenha errado, mas eu realmente não sou a culpada. Eu não matei Kizuna-chan. Akane, realmente. Posso confiar em você? Mas como você explica que você não tem um álibi? Se você não tivesse, significa que eu, Taira ou Kurokawa são as culpadas. E você é a suspeita mais em potencial, aliás. Isso é tão estranho cozinhar sozinha e ir pro banheiro. Isso apenas aconteceu sozinho. Taira, diga a verdade. Se você não é culpada, prove a sua inocência. Taira realmente é culpada. Certamente sem um álibi. Ou não tem como estar em 2 lugares, sem dúvida. Mas Taira realmente estava com o Tomori? Não, eu não posso duvidar disso. Nem menos. Tudo está resolvido. Eu preciso pensar o que está faltando. Entrar todas as premissas logo. Não tá certo, né, mano? Debate não stop, lá vamos nós, mais uma vez. Testemunho do Teruya, tá, vidros, linha quebrada. Vamos ver. Taira é uma culpada chinesa. Tá, eu não sou. Linha queimada. Akane não tem um álibi desde quando? Kobashi-ka, quando eu disse que era 8h30 da manhã. Sobre 1h30 sem uma testemunha. Tá. Isso é o suficiente. Eu não fiz. Então, de onde veio aquele fogo? Bom, tem um monte de coisas confusas na cena. Fantasia, linha, etc. Tá. Aqui, testemunha do Teruya. Onde obtém os materiais? Esse é o assunto de agora. Aí, quebramos. Vambora! Tá. Espere, Kobashi-ka, isso é impossível. O que você quer dizer da Taira procuring as ferramentas usando no crime? Sim, Taira não tem um álibi pelo tempo certo, eu não posso negar isso. Mas trazer as ferramentas, no entanto, não é isso. Uou, isso certamente é um álibi, eu quero ouvir sobre isso. A razão que eu sei é porque o fato de que alguém me disse. Certo, Otori? Hã? Otori sabia que o isqueiro e o fusível, né, aquele fiozão lá, desapareceram desde a última noite. Se foram? De onde? Meu palpite é da loja de antiquário. O Tori mencionou que ele foi na loja de antiquário a cada dia. Depois do incidente Maki, a loja de antigo estava cheia de itens. Então, depois do horário da noite do segundo dia, as coisas que estavam lá subitamente desapareceram, como mencionado pelo Tori. Ah, sim, é isso mesmo, eu chequei eles. Então você tá dizendo que o assassino pegou as ferramentas tarde da noite no segundo dia?
Se esse seria o caso, ao menos o Tori está mentindo. Não é mentira, é verdade. Ei, o segundo dia do Otori é quase 2 dias atrás. Por que você não falou então? Sabendo o tipo de esquema que foi feito quando a Maki estava... Me desculpe, nesse momento eu não fui capaz de perceber as coisas fora do lugar propriamente. Eu poderia estar na minha mente me enganando, então eu não tinha realmente certeza disso. Bom, se você tivesse certeza que as ferramentas se foram, então o assassino pegou as ferramentas no meio da noite do segundo dia. E o que aconteceu tão longe de entender está correto. Posso perguntar o porquê isso torna um álibi pra Taira? Por que o testemunho de Otori se torna um álibi pra Taira? Isso é porque a Taira não pode ir pra loja de antigos naquela noite. Certo, o Ehara provavelmente não sabe sobre os 3 que estavam com Kinjo e o resto que sabe. Então, nós sabemos que Taira não pode ir pra loja de antigos à noite. E a razão é... por causa da regra da noite. A regra da noite que o Kinjo colocou. É por causa da regra da noite, com certeza. Regra da noite? Espere, o quê? Se isso é hora da regra da noite, é o Kinjo que decidiu, certo? Pra não sair dos nossos quartos depois das 10 da noite. Quando você decidiu isso? Mekari e o Ehara não tinham como saber dessa escolha. Por causa do grupo decidiu quando vocês não estavam lá. Oh, espere, é isso. Eles não vieram no quarto aquela noite. Isso significa que todo o resto, tirando o Mekari e o Ehara, são aqueles que estavam pelo seu caminho, poderiam andar depois do horário noturno. Sim, em outras palavras, Taira também estava um tempo de ter um álibi pelo período noturno. Sim, eu nunca saí do meu próprio quarto de noite. Espera um minuto. Não tem um álibi, afinal. Hã? No período da noite, a regra do período da noite não é uma regra colocada pelo Monokuma, é? Então, o que faz você pensar que é uma regra genuína? Você não seria morto por quebrar ela e não tem evidência que você fez, correto? Isso... Me desculpe, mas eu penso da mesma maneira. Mesmo se Taira seguiu as regras com fé, não é diferente do que antes sem uma evidência. Isso significa... Não, com essa regra, o álibi de Taira pode ser o suficiente. Que Kinjo? Ah, o que foi agora? Até agora você esteve forçando Taira Kari, mas agora você defende ela? Não me diga que você está defendendo as suas próprias regras agora, porque foi uma regra autoimposta. Certamente não, eu sei o problema que essa regra é. Lex, é tipo como se fosse problemática, né? Com certeza, como o Mekaro disse, não é uma regra formal e eu decidi por nós mesmos, então não tem problema de quebrar ela. O quê? Pra quebrar ela? Isso não vai ajudar o culpado? Oh não, Kinjo, você dá a sugestão que esse tipo de coisa pode ter passado e poderia ter acontecido? Desculpa manter esse segredo de vocês, caras. Na real, eu fiz algum tipo de serviço nos seus quartos privados. Trabalho? Certamente. Toda noite eu colocava uma coisa na porta dos seus quartos privados. A thread? O que isso significa? De fato, eu coloquei passes entre a parede e o conector da porta. Se você fizesse isso, a fita ia se quebrar. Tipo, é uma fitinha que quando tu abrisse ia mostrar que tu saiu do quarto. A porta está aberta e isso seria quebrado. Então, se a fitinha fosse quebrada, isso significaria que alguém abriu a porta. Agora, eu estive observando a tarde da noite cada dia dessa maneira. A cada hora noturna começava, eu colocava uma nova fitinha e ali... Antes de todo mundo de manhã cedo checar, se tivesse alguma coisa fosse cortada. Então eu posso garantir pra vocês, Taira nunca esteve fora do seu quarto numa noite antes das 10. Depois das 10. Oh, você fez isso? Então você sabe exatamente quem saiu do seu quarto da noite quando as ferramentas se foram? Não, infelizmente eu não descobri isso. O que você quer dizer que você não conseguiu descobrir? Você acabou de dizer que você não poderia confirmar que o bagulho foi quebrado? Não, isso é porque aquela que foi quebrada... O que isso significa? Que você num dia... Peraí. You mean no one left...
Você quer dizer que ninguém saiu do seu quarto na noite do segundo dia? Pra ser preciso, o resto, exceto Mekaru, Ehara e Tomori, porque os 3 eram uma exceção. Então isso significa que os 3 que foram capazes de usar as ferramentas naquele tempo. No entanto, Tomori já tá morta, então sobrou. Mekaru e Ehara são os culpados. Não faça esses julgamentos apressados. Eu juro que eu não cometi um crime. Agora, espera um minuto, Kinjo. Isso significa que pra nós ter uma fita na nossa porta como um segredo? O que você quer dizer? Eu expliquei que era um dispositivo para checar se vocês sairiam do quarto. Nada disso. Se foi você, você não confia em nós afinal. Eu digo, você tá espionando a gente sem dizer uma palavra? Tá, ele está certo, Kinjo. Você não acredita na gente, acredita? Não é minha realidade acreditar ou não acreditar. É apenas a minha natureza, a minha própria personalidade. Eu sou basicamente sempre eu sempre basicamente estou suspeitando de todo mundo. Até mesmo de mim. Por que a sua natureza? Que tipo de expressão de desaprovação é essa? Eu provei que o álibi de Taira graças à fitinha que eu coloquei na porta, certo? A razão por si só é impossível. A menos que você basicamente suspeite dos outros. Que Kinjo, você realmente... Pare! Por que vocês continuam tentando lutar? Isso não é hora agora. Enquanto a gente estiver nisso, a perna da Ratano... Todo mundo se acalme. Mesmo que vocês deixem as minhas pernas. Quantas vezes isso vai ter que se repetir? Não é tão tarde pra lidar com isso afinal. O julgamento vai acabar. Então vamos focar no caso, por favor. Ok. A Kani tá pé da vida com o Kinjo porque ele não confia na gente, né, mano? Então, é apenas eu e o... e o padre ali que eventualmente pegaram as ferramentas? Por agora, eu acho que sim. Mas isso não é divertido? Vocês, todas as outras crianças são tão suspeitos, mas Tsurugi Kinji não é, afinal. O quê? Eu direi isso novamente. Não importa o quanto você chame a Karitana que estava na cozinha, é inútil sem evidência. O que você prova, Tsurugi Kinji? Que um cara com uma fita na porta não tem uma evidência que prova suas ações. Que Kinjo? Se você pensar que ele é o culpado. Em todas as situações ele pode dormir muito com seu desejo, porque Tsurugi Kinjo não é suspeito, afinal. Você pensa que eu sou o culpado agora? Bom, eu estou apenas falando de possibilidades. Ah, Mekaru tem um ponto, né? Quem pode provar que o Kinjo não teve? Mas você sabe que não tem evidência em suas palavras, sabe? Se esse é o caso, não tem evidência pra afirmação do Otori também, certo? O único que checou esses itens foi o Otori, e mesmo era apenas... Eles se foram no segundo dia. Não tem como a gente checar isso. O que é isso? Vocês não acreditam em mim agora? Um momento, se o Kinjo ou o Otori as palavras são falsas, não seria o álibi da Taira também falso? Espere, o quê? Eu tô dizendo a verdade aqui. Ih, todo mundo desandou. É como se eles estivessem tentando procurar uma razão para se incomodarem mais do que no julgamento da Maki. Ai, a nossa confiança começou a quebrar. Eu não queria que isso viesse. Eu sou inútil por isso só. Chega. Considerando a verdade ou o falso testemunho, isso não vai mudar nada. Eu acredito que os testemunhos já se foram bem apontados e já é sabido que os testemunhos têm funcionalidade considerando. Eu gostaria de me aproximar do outro lado do caso. Caraca, Kurokawa abriu a boca, irmão! Kurokawa, eu pensei que era na primeira vez que eu vi ela que você iria falar uma grande coisa. Kurokawa está certo, caras. Agora, não pense em coisas triviais. Um monte de tempo já se passou. Foque na ideia de achar o culpado. Logo que você terminar, o dia já vai amanhecer, então. Eu já tô meio dormindo, certo? Você cala a boca. Ele calou mesmo. Sim, parece que nós somos entusiásticas sobre matar mentirosos. Assim como Kurokawa disse, vamos se virar e voltar pra seguir em frente. Ok, eu acho que a gente tá de boa, porque eu gostaria de me esquivar de discordar com vocês, caras. Faça o que você quiser.
Voltando pro corredor, voltando pela metade, né? Você estava falando sobre a identidade do criminoso. Você vai colocar isso de lado por um momento? De outra maneira, Tyra mentindo ou não, a gente não tem evidência. Não importa quem está certo ou não. Primeiro vamos resolver outro mistério. Ok, por mim está bem. Tem uma coisa mais urgente que é mais necessária e vamos voltar nela. Mas mesmo se a gente voltar, o que a gente tem que fazer primeiro? Basicamente o mesmo de antes. Vocês se lembram? A coisa mais importante nesse caso é o corpo morto. Aliás, quem o culpado é, me diga as dúvidas que vocês têm sobre isso. Então um caminho por fora do culpado vai ser mais natural. O corpo de Tomori tinha uma pista importante. Vamos lembrar na minha memória como o corpo de Tomori estava. Sangue, né? Tinha muito sangue vazado. Tá, vamos ver o que a gente pode colocar. Tomori foi morto, vamos pensar sobre isso. Tá, primeiro disso tudo é a faca, certo? Sim, o arquivo do Monokuma claramente te aponta pra isso. Tá. Tomori foi morta na sala de controle? Por que ela estava naquele lugar? Não tinha nem mesmo luz. É possível o assassino ter movido ela. Ah, agora Tomori estava num caminho que não era da sala de controle. Seria uma morte instantânea com a faca. Eu acho que não. Ai, não era isso. Não, alguma coisa não tá certa. Ah, eu errei! Não tinha como ela morrer. Ela sofreu muito, cara. Marcas de entrada. Ferida no estômago. Tá, é aqui, ó. É isso? É, ela tomou uma facada no estômago. Ela sofreu, não foi morte instantânea, não. Não foi morte instantânea mesmo. Então vamos lá. Aqui os pontos, tudo bem, show. Vamos tacar ali. Ô Tori, não é isso. Lembre-se, a causa da morte foi obviamente no pescoço. Mas tem outra ferida. Tem outra? Ah, do estômago, é isso mesmo. Certo, esse é o ponto importante. O estômago foi esfaqueado? Por que isso é importante? O assassino apenas esfaqueou ela 2 vezes, certo? Em geral, mas pensando sobre isso, a causa foi no pescoço. Nesse caso, por alguma razão, você esfaqueou a sua vítima no estômago e no pescoço mais tarde. Se você vai matar alguém no pescoço no início, por que você esfaquearia no estômago, então? O estômago foi acertado limpamente, mas o dano fatal foi esquivado. No entanto, ela foi morta no final. Tem alguma coisa que a gente deixou passar? Ah, isso é tão cruel. Você provavelmente pode ver desse lado. Olhando desse caso todo, parece que você colocou em nota. O que você quer dizer com perceber? Talvez o fogo tenha alguma coisa a ver com isso? Fogo? É isso mesmo. Isso virou tudo quando tinha fogo na sala de controle. Sim, isso também é importante. Caras, vocês não pensaram que o fogo aconteceu fora do natural? Isso é verdade. Se você vê um fusível na parede e um isqueiro no chão, você pode dizer dessa maneira. Então você está dizendo que o assassino começou o fogo por alguma razão? Que tinha alguma razão nisso? Essa é uma coisa que realmente importa na sala de energia, tá ok? Eu tenho certeza que a sala de controle realmente é um lugar importante, então eu ouvi que é um grande negócio ficar danificado. Bom, isso é realmente um grande lugar, é demais, com certeza um fogo lá era... Felizmente nós vivemos por causa das linhas dos fusíveis, né? Que foram queimadas nas paredes, mas... Bom, eu deveria não falar, certo? O que você disse agora? Isso era apenas para queimar a parede? Pô, esse é um tipo de coisa, afinal. Tem um grande fogo e o corpo da Tomori não queimou, afinal. Apenas a parede sem tocar nas máquinas ou o corpo. Isso é alguma coisa tinha alguma coisa nas paredes? Se isso é a parede, o que mais tinha lá? A parede. Se tinha alguma coisa na parede da sala de controle, não tem nada vindo em mente. Espere. Olhando de volta, tinha uma linha passando. Mas a parede do sala de controle tinha mais outra coisa.
Vidro quebrado, né? Vidro quebrado. Bom, o que tinha na parede da sala de controle tinha uma coisa, a janela de vidro. A janela de vidro? Aquela grande janela, mas não estava quebrada no tempo que a gente chegou? Bom, isso se vira o que o Kinjo e os outros trouxeram um extintor de incêndio. Pra colocar o fogo, não disse que tinha alguma coisa. Quebrando por dentro? É isso mesmo, nesse momento eu pensei que era o som de alguns da sala de controle quebrando a janela de fora, como eu perguntei pra Uehara, pra checar a entrada da sala de energia. E no fim, o que a gente viu... Espera um minuto. Se apenas a única coisa que estava na parede da sala de controle era uma janela de vidro, então o culpado provavelmente queimou a janela? Bom, pensando que eu vi esse tipo de coisa, quando o vidro estava quente, se torna frágil. Então o assassino colocou fogo na sala de controle depois de matar Tomori, quebrou o vidro frágil da janela enquanto estava colocando fogo e tomou vantagem disso para escapar? Espera, isso não é estranho? Se esse é o caso, tudo que você tinha que fazer é esquentar a janela e quebrar ela. Tem uma razão para fazer um grande trabalho colocando fogo em toda a parede por nenhuma razão, certo? Isso é possível usando uma fumaça, como a fumaça para queimar o lugar. Atualmente o Uehara tentou checar a entrada, mas não disse nada por causa da fumaça, né? Isso é muito complicado. Quem for que seja, não se importa que alguém estava dentro da sala de controle antes que a gente entrou. Então eu, Kinjo, os que entraram do ponto Uehara e a Mekaro definitivamente tem um álibi, certo? Não, vocês estão fazendo uma grande confusão agora. O que você quer dizer? Pense com mais cuidado. Dos seus pensamentos, você pode perceber uma contradição. Eu não sei. Tá, mensagem da morte, os vidros quebrados, a nota secreta. Deve ser os vidros, né, mano? O que você quer dizer? Reorganizem o que vocês dizem. O fuso... Tá, o negócio foi usado. A razão que o assassino usou esse por causa de propósito de colocar fogo. Tá. A parede. Ensinou a parede, não tem itens especiais. É isso, né? Não! Ah, vai tomar no cu, cara. Tomei. Ai, porra, que desgraça, mano. Lá vamos nós de novo. Tá. Vamos nós. Eita, acertei! Ele tava tentando usar o vidro pra escapar, mas na real o vidro tava todo quebrado. Não faz sentido. Deu boa, deu boa. O meu mouse estava na frente, foi mal, galera. Isso, sim, é isso. Sim, isso o quê? Como o Kinjo disse, eu acho que a gente tá cometendo um erro numa coisa. Isso que a Inori disse agora mesmo, o vidro quebrado, é isso que eu quis dizer. O que você tá falando sobre? Nós sabemos por certeza que o vidro estava quebrado, não estava? Sim, o vidro estava quebrado, mas ele não estava quebrado por qualquer um. Não foi quebrado por alguém. O vidro quebrou sozinho? Então isso é um tanto quanto ridículo, mas eu acho que não é uma fantasia selvagem. Não, Maeda fez um preciso ponto. Maeda mencionou o vidro estava quebrado. Foi quebrado sozinho, sem ninguém tocar nele. Espero, realmente? Isso é possível? Como Inori disse, o vidro é muito fraco ao calor. Com certeza, ele passou de certa temperatura, mas ele aqueceu diretamente da temperatura. A diferença entre indoor e outdoor é severa e a força se tornou mais proeminente. Cara, vocês se lembram da estrutura da sala de controle? Estava completamente enclausurado o espaço, exceto pela entrada, certo? De fato, quando o fogo quebrou, não poderia sentir o calor por fora. Sim, as palavras de Kim estão corretas, mas mesmo assim é muito para um vidro quebrar, apenas pela mudança de temperatura com uma força externa. Com certeza as condições são certas, não impossíveis, mas eu não sei o que você está dizendo. Certo, como Inori mencionou, a lógica é um pouco longe, mas se as condições forem essas... Hã? Eu não sei se alguém percebeu, porque não era a parte perceptível na cena do incidente por causa da sala de controle, mas estava escuro e provavelmente quem estava interessado nisso, mas a janela de vidro da sala de controle era muito tight. Não lembro que é tight. É isso. Se o calor sozinho foi deixado o suficiente para quebrar ela mesma, as falas de Kinjo fazem sentido. Então é uma razão interessante, mas isso é baseado no quê?
Esse é o único caminho possível pro vidro poder quebrado por si só ouvindo isso? Você não jogou isso sem pensar, certo? Com certeza, porque Kinjo tem uma base adequada. Não é mesmo, Kinjo? Certo, você percebeu também, Maeda? Sim, na real eu estive quando eu vi que aquele vidro não foi quebrado por alguém. A mesma razão que o vidro quebrado por si só. É provavelmente por causa dos pedaços do vidro, certo, Kinjo? Os pedaços? Correto. Por favor, não me diga que eu sou a única no mundo que não pegou até uma própria explicação. Primeiro, eu apenas sabia que o assassino usaria a janela de alguma maneira para escapar sem falhar, mas Kinjo disse durante a investigação. Então, por favor, faça. Eu preciso investigar um pouco mais a janela. Kinjo, um segundo. Eu posso perguntar um pouco mais sobre uma coisa? Eu vi sobre toda a situação de você, mas eu não entendi o que tem estranho sobre esses pedaços de vidros da janela. Para simplificar, mal estão quebrados. Os vidros mal estavam quebrados. Significa que você perguntou? Em outras palavras, isso significa que se você quebrar ele com a força humana, eles não vão ter linhas quebráveis. Eles não teriam linhas quebráveis. Se a força humana está realmente quebrado, eu não consegui entender. Eu entendo o que você quer dizer por forma quebrado. Quando eu escutei o que o Maeda disse novamente, realmente percebi. Sim, se alguém quebrar a janela com a mão, um objeto pesado, isso vai craquelar, né, quebrar como uma teia de aranha. No entanto, com a experiência da última vez, você acidentalmente quebrou um vidro e a forma de um vidro quebrado. Definitivamente, parece que foi quebrado em uma forma complexa. Mas como a janela do vidro da sala de controle é como se formatos quebrados, como se fosse parte de uma janela, fossem praticamente removidas. Não importa quanto você olhe, você não acha que foi quebrado de forma não natural? Certamente parece dessa maneira, parece que não tem contradição nas palavras de Kinjo. Divertido, né? Mekara, você deve saber isso tanto. Eu gostaria que você parasse de tentar me testar. Você não acha que esse julgamento de classe é uma piada, Mekara? Cara, obrigado pelo aviso. Eu estava apenas preocupado que um dia você se tornasse perdido dos seus amigos seus. Kinjo, não se importe com o Mekara, continue indo. Na real, ele apenas terminou a explicação. Espera um minuto, se as palavras do Kinjo são verdade, então quando o fogo quebrou, isso não significa que ninguém estava dentro da sala de controle? Então foi isso que aconteceu? Isso não seria mais como... Se alguém estava dentro, estava tentando escapar, isso seria rápido quebrar o vidro manualmente, em vez de esperar aquecer em ordem de quebrar por si só. Sim, aliás, o Errara nesse momento que abriu a sala de entrada, não importa o quão rápido fosse a fumaça, se alguém tentasse realmente sair, ele seria pego. Nesse momento, todos nós pensamos que a gente não veria ele por causa do vidro quebrado, mas na realidade ninguém estava dentro da sala de controle. E aliás, o assassino deliberadamente aqueceu o vidro e quebrou ele mesmo por alguma razão de fazer a gente pensar que alguém estava dentro da sala de controle com o vidro e escapou. Ok, é isso mesmo? Então, no fim, o álibi de ninguém segura nada. E essa é a conclusão? Pense sobre isso. Se não tinha ninguém dentro da sala de controle, o assassino já estava preparado para começar o fogo para avançar. Ele poderia se misturar com nós a qualquer momento. Se esse é o caso, você não está dizendo que é possível para qualquer um começar um fogo, incluindo o Kinjo e o grupo que foram colocados fora do fogo quando a janela estava quebrada, e o resto de nós nos lado dos dormitórios? O que você quer dizer que nós não temos um álibi também? Yamaguchi está certo, qualquer um poderia cometer o crime pela razão da informação que foi nos provida. Espere, isso não é estabelecido sobre a premissa de que a pessoa que causou o fogo é o culpado? Isso não parece claro ainda, mas parece muito direto. Não tem nenhuma razão para uma pessoa que não é o culpado colocar fogo, eu não sou louco o suficiente. Mesmo assim, no começo, o tempo do incidente, a morte da Tomura ocorreu às 9h30. Tinha alguém próximo durante esse tempo? Eu mencionei isso anteriormente, mas eu estava cozinhando sozinho. Eu estava olhando na volta do depósito por coisas para ajudar nos tratamentos. Eu estava procurando kit para Ratano.
Eu estava apenas deitado na minha cama. O que? Você quer dizer que todo mundo estava sozinho? Então não parece ser nenhum capaz desse momento do crime. A única maneira que a gente pode ver os outros é achar que ninguém estava. Onde os álibis foram perdidos, sem exceção da Mekaru, Ehara e Kurokawa. O quê? Então nós voltamos onde nós começamos? Não tem evidência de que todo mundo tem um álibi ou desuso culpado. Esse é o porquê. Você quer dizer que ninguém está em dúvida, sem suspeitos? Mas então, quem foi? Taira, exceto você. O quê? O quê? Esse déjà vu novamente? Você sabe que a gente vai estar num loop infinito agora? Parem de duvidar da Akane. A gente não falou sobre o seu testemunho terminado antes? Não, não acabou. É apenas que isso foi colocado em pausa porque tinha muita informação incerta, nada resolvido sobre o porquê ela tem mentido. Não, eu não menti. Espere, não é a Taira. Se os testemunhos de Kinji e Otori provaram isso, certo? Sim, é isso mesmo. No entanto, o culpado é... Ele tem que preparar o fuso, né, o fusível, o negócio pra incendiar lá, começar o fogo, mas não mencionou que Taira não veio do seu próprio quarto no meio da noite quando a gente foi pros nossos quartos privados. Eu não tenho certeza sobre isso. Francamente, eu suspeito de cada um deles que foram colocados dessa maneira. A gente não deveria usar a informação que a gente tem, mesmo com informações incertas, ao menos que tenha uma objeção definitivamente possa negá-lo. Eu peço desculpas, realmente me desculpe. Mesmo se tivesse um álibi para trazer as ferramentas, eu apenas mantive em mente que a mentira de Taira, no entanto. Pra ser honesto, é o mesmo comigo. Se ela não é uma assassina, por que ela fez essas marcas suspeitas? Ei, eu disse pra vocês, isso deve ter sido um erro. Bom, de outra maneira, a Taira não seria capaz de pegar as ferramentas e não poderia ser assassina. Chega desse argumento sem sentido. Vocês realmente são muito estúpidos. O que foi agora? Você pensa que a gente é estúpido? Ah, esse tipo de coisa que vocês não conseguem ver. Querem que eu mostre algum tipo de insight? O quê? No começo do julgamento você disse que não ia nem mesmo ajudar. Olha, eu disse, então eu não vou lhe dar. Façam si mesmo. Não, não era isso. Escutem primeiro, Mekaru pode saber alguma coisa, sabem? Eu direi pra vocês uma coisa para aqueles que são ignorantes e pobres, e tem um método. Pro criminoso pegar as ferramentas sem usar sua mão. Diga então. Bom, o mais representativo exemplo é um cúmplice. Você suspeita de que pode ter tido um cúmplice no último julgamento de classe, certo? Mas, Mekaru, ao menos como se a gente estivesse nesse caso. Nós fomos informados que apenas uma pessoa escapou do lugar poderia ter sido assassino. No entanto, mesmo se tivesse um cúmplice, é impossível para ele trazer as ferramentas, de acordo com Kinjo, no meio da noite. No dia que as ferramentas apareceram, não apenas Taira, mas também outros de nós estavam nos nossos quartos privados. Exceto pelos 3 que não agiram com nós. Então seria o Ehara ou o Mekaru que ajudaram Taira? Ou por que vocês estão fazendo confirmado que eu fiz? Não sou eu. Ok, certamente Mekaru e eu éramos capazes de andar por aí sem nenhuma restrição naquele dia. Mas eu não apareci na loja de antiquário até agora. Eu nem mesmo tenho dúvida de mim ou de Ehara Kinji, a pessoa que trouxe os itens da loja de antiquários. Vocês não conseguem ver? Baseado nos testemunhos de Kinjo, de Otori, tem apenas 3 pessoas as quais são livres para se moverem de noite durante aquele dia. Mekaru está dizendo que o cúmplice é obviamente visível. Certamente não deve ser Kizuna Tomori. Mekaru, a pessoa que trouxe as ferramentas, você quer dizer que foi a Tomori? Foi a Tomori? É isso mesmo, se você tiver um cúmplice, Tomori Kizuna aparece. Você não consegue ver mais? Aliás, eu estou tão envergonhada de que o incompetente teve que responder isso. Espera um minuto, Tomori é a vítima também. Por que ela seria um cúmplice? Isso, eu não tenho certeza disso. Mas os únicos que trouxeram as ferramentas poderiam trazer as ferramentas Mekaru, Ehara e ela.
Ela é a vítima, então pensando isso poderia ser... Seria bem um contato com o criminoso no mesmo momento. Incompetente, isso é uma textura padrão, não é? A história de um criminoso enganando, levando alguém para um crime, falando nisso, o criminoso se aproveita da vantagem do cúmplice no final. Espera um minuto, Kinjo. Kinjo também pode trazer as ferramentas no horário da noite. Não tem como provar que o Kinjo não estava no seu quarto também. Ah, o tempo corre enquanto estão falando sobre isso. Acreditem ou não acreditem, vocês são livres para acreditar. Agora eu penso que é sábio seguir isso mais claramente. A informação nos leva para caminhos incertos. Sim, se você está com Tomori, você pode definitivamente trazer as ferramentas. Então o que aconteceu? Por alguma razão, Tomori fez alguma coisa divertida, o assassino de si mesmo se aproveitou do alho que a Tomori entregou as ferramentas do assassino no horário noturno? Agora espere um segundo. Mas Kizuna-chan não mudou a sua mente? Não teria uma razão para decidir e ajudar o assassino? Você disse que ela tinha um cúmplice, mas ela não poderia, na real, estar nesse nível de cúmplice. O que o cúmplice apenas entregou, as ferramentas. Eu preciso dessa coisa, por favor, traga elas pra mim. É uma desculpa o suficiente. O que tem isso? Se a Taira é a culpada, não tem nada estranho sobre isso, certo? Não, não. Isso não. Taira, me desculpe, eu odeio duvidar de você, mas não importa o quanto eu tente, apenas você... Você também. Todo mundo, isso é muito. Por que todos vocês estão ansiosos de me tornar uma assassina sanguinária? Eu nem mesmo tenho um álibi. Vocês nem mesmo têm um álibi. A única diferença entre você e eu é que eu cometi um erro. Sim, é isso, não é? Vocês apenas se apropriaram de que vocês estão caçando bruxas, seus vilões. Desculpas, mas nessa situação isso não parece ser tão ruim como está agora. Eu sou a tua culpada apenas porque não tenho certeza, afinal. Taira é a culpada, é realmente isso. Como a Taira disse, ela tem uma única coisa que todo mundo suspeita dela agora. It's just a witch, é apenas uma caçada às bruxas. Isso não é uma prova sólida. Vamos pensar sobre isso. Tem uma evidência mais convincente de que Taira está dizendo a verdade ou ela está mentindo? Flecha anagrama, tá bom. Vamos lá, Flecha anagrama, uma coisa importante, é um jogo que tá indo. Parte das pistas. Tem que achar a letra certa. Tá bom. Já estamos acostumados, né? Vamos lá, vamos caçar a letra. Tá em coreano, viado! Tá de sacanagem! Mano, aqui vai ser no chutômetro. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Gente, tá em coreano. Como é que eu vou marcar, mano? Eu não consigo chutar. E aí, jogo? Pô, aí, jogo... Não acho isso justo. Tá. Como é que eu vou marcar, mano? Que jogo... Mano, eu tô ferrado, velho. Como é que eu vou marcar isso, gente? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Que desespero, mano. Tem que estudar mais cor, mais Hangul. Tá, não é Xi. Vamos ver, dá. Dá. Daí. Daí me. Daí mexi. Daí mexi. Daí mexi. Daí mexi. Não, daí mexi. Daí mexi. Porra, é difícil, em coreano, louco. Vamos pensar, tem uma pista sobre a identidade do culpado. Ou uma pista da identidade, que isso é verdade, você sabe, por que você não mencionou isso agora? Desculpe, eu apenas lembrei, mesmo pensando que a pista do assassino eu não sabia que ia pontuar.
Você nem mesmo sabe o que tá apontando, então como você pensa que é uma pista do assassino? Merda, você tá se referindo à mensagem de morte, é isso mesmo? Sim, vocês devem ter visto, próximo do corpo do Tomori tinha algumas letras escritas em sangue. Uma mensagem de morte, é? Então é um criptograma que aponta pro assassino antes de morrer? Sim, todo mundo deu uma olhada nisso. A mensagem de morte presume que foi escrita pela Tomori. E é isso? Esse sangue também é apenas o sangue espalhado de uma forma estranha. Na real parece disso, mas tem significado nessas letras. Essa pista do culpado, certo? Eu acho que é uma boa ideia decifrar essa mensagem de morte. Aliás, sendo suspeito da Akane pegando isso. Mas o que isso quer dizer? A gente tem alguma letra? XXXX XXXX for X. Eu não sei o que significa afinal. Eu penso que Kinji ou Mekaro podem saber. Isso não é um trabalho profissional? Basicamente a mensagem de morte se refere ao culpado mais diretamente do que você pensa. Que é apenas antes dela ter morrido. A vítima que não pode concordar a desperdiçar o seu tempo pensando. Em outras palavras, se você pensar um pouco, vários significados que a gente vai precisar resolver. Eu não acho que é muito difícil mudar essa perspectiva um pouco. 4x, isso é um número que você quer dizer? Na real, isso não parece como um x, é um pouco grande, parece ter diferente entre o primeiro e os 3. O que é esse x? O significado do x? Vocês realmente são muito estúpidos. O que? Você entende o significado da mensagem de morte? Com certeza não. Não tem nada para entender. Isso não é uma senha. Isso é literalmente pontos pro assassino. O quê? Isso é... O que você quer dizer literalmente? Bom, primeiro de tudo, se vocês não sabem, afinal, dizendo disso, vocês merecem ser executados e morrerem. Não, olhe pra onde você olha. Isso é apenas de X? Katakana. Hã? Katakana, palavra. Pense sobre isso. Katakana é... Espere, katakana. Obviamente essa mensagem parece com a letra X no primeiro. Mas se olhar de lado... Mas a forma é diferente, a perspectiva realmente parece katakana. Uma letra que leia como X em katakana. Eu. É quase familiar que a gente pode ver. Não, tem outras coisas que você pode pensar disso. De fato, o japonês pode ser lido diferentemente o suficiente, mesmo se escrito mal. Não é estranho para uma pessoa escrever. O seu próprio sangue seria estranho se escrevesse diretamente. Então, o que ela estava tentando desenhar no final? No meio do X tem 3x, o alfabeto do X tem linhas verticais. Se o X se torna eu, tem umas verticais, longo, é longo, eu para... Meu para eu? Eu não sei, cara, eu tô ficando com dor de cabeça. Não, não pode ser, essa palavra significa... Quando eu penso em katakana, primeiro X é quase similar a mi. Caro. Eu vou dar mais uma dica. O terceiro X é um símbolo que está escondido, vocês veem? Parece alguma coisa como... Olhem próximo. Grande, perto do grande X. É difícil de ver. Porque tem uma grande quantidade de sangue na mesma localização. Eu não sei se você diria isso. Me deixe levantar uma questão para você. Kinji, sua reação parece a reação depois de saber a resposta correta? Nesse ponto, depois de escutar Mekaro e as palavras de Kurokawa, eu posso perceber isso. Isso parece mais que são outras duas pessoas. Resolveram além de mim? A identidade da mensagem morta. Se você pensar que é um katakana, a primeira letra é me, a última está escondida, a segunda e a terceira me... O candidato... Peraí. Meito. Vamos pensar as combinações. Eu devo acreditar nessa resposta? Não, eu devo... Eu não tenho escolha a não ser aceitar o resultado. Eu preciso fazer isso. A pessoa que aponta a mensagem da identidade, eu preciso admitir. Yuki, Kakeru, Kinji, Tsurugi, Kizuna, Kyoka,
Mikako. Mecaro? Não! Kanata, Taira, Autori, Hatano, Iranami, Haruhiko. Tô queimando, mano. Ayami? Errei de novo! Ai, que cu, mano. Não, eu! Não, eu não! Cliquei sem querer, gente. Tá, peraí, eu tenho mais uma chance. Kanata, Akane. Akane? O significado da mensagem final, como Kurokawa mencionou, é um texto que poderia ser lido em katakana, no entanto, apenas olhando a letra X porque é um pouco zoada. Maeda, você sabe o significado da mensagem de morte? Bom, Kurokawa, Mecaro e Kinjo deram uma dica e eu explicarei pra vocês de agora em diante. Primeiro de tudo, a primeira letra que todo mundo vê que é coisa pode ser entendida mesmo se você olhar confuso um pouquinho como um X, certo? Se você pensar em segundo, provavelmente é um I. Tá, eu entendi. Se você usar uma linha vertical, tá, uma horizontal parece similar com E. E a terceira letra parece difícil de reconhecer, mas é capaz da voz do Kinjo das marcas das duas letras. Talvez deveria ser um Do. E próximo de um I. É ainda incerto o que o grande X significa, mas ao menos disso a palavra vem Maid. Maid! Empregada! Ultimate Maid Student, Taira Akane. Não, Taira. Vamos salvar isso aqui. Eu não tenho coração pra isso. Não tenho. Ela? Não. Ela não. A mais amável? Não. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado da primeira parte desse julgamento. Seguiremos. Um abraço, Molusquete. Beijo. Parte 2 vai vir, hein? Amanhã. Valeu e falou.